Boa tarde a todos. Hoje é dia 4/12, de 2022 e vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, que é muito interessante o que Deus tem me mostrado na palavra, e nós vamos explaná-la, explanar na palavra, porque tudo que eu ensino é pela palavra, não é pelo homem, Então nós conferimos se há alguma coisa nova que o Senhor tem que revelar, é através da palavra, confirmado pela palavra, amém? Então nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a cada um, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, pedindo que o Senhor cobre com as tuas asas cada um que vai assistir esse vídeo, essa aula, Senhor. Teu Espírito Santo possa cada vez mais abrir o entendimento de cada um, Papai. Deus de misericórdia, nós te pedimos que, se houver alguém com dor nesse momento, que a dor desapareça, que está incomodando assistir, ouvir a sua palavra, essa dor desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus. Se houver alguma pessoa com tumor, também, Senhor, desapareça esse tumor em nome de Jesus. E também, Papai, se houver uma dor de cabeça, também desapareça em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, que todos sejam curados para louvor e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abra o entendimento, quebrando o coração. Porque ao soberbo, Senhor, o Senhor esconde o ouro, esconde a prata, ou seja, a sabedoria o Senhor esconde. Mas aquele que é humilde, o Senhor revela. Como disse o Senhor Jesus: graças te dou, Pai, porque ocultaste as coisas aos soberbos, mas revelastes aos humildes, aos quebrantados de coração. Por isso agora, Senhor, nós te pedimos essa bênção e também que abra também o meu entendimento cada vez mais e me dê sabedoria, condições, Senhor, para ensinar a Tua palavra como mestre, que é um dom, Senhor, que o Senhor tem dado à sua igreja, como está escrito lá na palavra, Senhor, que primeiramente o Senhor constituiu na igreja como apóstolo, depois, em segundo lugar, profeta, em terceiro, mestre, e assim por diante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Amém? E agora vamos para o estudo, sobre a ceia do Senhor. Então, irmãos, sobre a reforma da igreja, no século XXI, esse é um sétimo item, que nós estamos divulgando aí, para que abra-se o entendimento e também para que a igreja do Senhor venha a ser fortalecida, com o conhecimento, porque está escrito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Amém? Então aqui, olha, o sétimo princípio seria o quê? A ceia do Senhor. Na ocasião, o que realmente eles estavam comemorando? Marcos 14, 20, de 12 a 16. Então, na realidade, o nome desse estudo seria até outro nome, Seria a Páscoa. Veja bem o que eles estavam comemorando. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, irmãos, veja bem como está bem claro a palavra de Deus. Então, está se tratando aqui da Páscoa. Vamos ver aqui o versículo, depois poderíamos ler o 13, 14, 15, mas vamos ler aqui o 16. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então Jesus disse: vá em tal lugar,
verá um homem assim, carregando um cântaro na cabeça e tudo mais. Então estamos aqui resumindo, e eles saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então, por que eu grifei aqui, ó, prepararam a Páscoa? Porque se trata da Páscoa. Então, para entender sobre a ceia do Senhor, que na realidade não existe mais no Novo Testamento, eu quero que vocês me acompanhem. Aqueles que acham que está convencido, então, acho que já sabe tudo, né? Então não precisa continuar assistindo aqui esse vídeo. Mas aqueles que querem entender, ou pelo menos por que eu estou dizendo isso, né? Está convidado aqui a acompanhar. Que a ceia que se falam hoje, tanto na católica, né, quanto no protestante, não existe mais hoje. Vamos ver isso na palavra. Nós temos que ter uma visão de drone. Ou, por que o drone? O drone, ele sobe e a gente enxerga lá de cima. Tem aquela história verídica, né, de Stonehenge, ou agroglifos, que vocês podem acessar a internet aí e pedir as fotos, que vocês vão ver uns desenhos na lavoura. Esses desenhos, muitos deles só pode ser compreendido ou visto, né, por completo do alto. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que ter uma visão geral para entender melhor a palavra de Deus. Temos que olhar bem do alto, lá de cima, ou seja, o texto sem contexto torna-se pretexto. Amém? Então, quando eu ouvi essa primeira vez alguém me dizer que a Páscoa não existia mais, eu achei que seria até, como é que diz? Estaria fora da palavra, estaria sendo algo do inimigo. Mas aí eu fui estudar, como eu costumo fazer. Quando a pessoa me fala uma coisa diferente do que eu já conhecia, eu pergunto para a pessoa onde está escrito e por que você está dizendo isso. Amém? Eu acho que isso é obrigação de todos nós fazermos, né? Então, Êxodo 12, 11. Desta maneira o comereis. Então, agora nós vamos falar da Páscoa, certo? Então, quando começou a Páscoa? Qual que foi o primeiro... Como é que foi estabelecida essa Páscoa? Qual foi a ocasião que iniciou-se, deu começo ou foi estabelecida a Páscoa? Ele está aqui, ó, em Êxodo 12, 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa iniciou-se lá na saída do Êxodo do Egito, né? Saída do Egito. Foi o último dia que eles ficaram ali no Egito, né? Então o Senhor disse que era para ficar com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Porque o que era? Era a saída, né? Eles tinham que estar preparados, porque com a mochila na costa, vamos dizer assim, a sua mala pronta, porque era certeza que eles iriam sair no dia seguinte. Então veio o anjo, né? E o anjo da morte lá e matou os primogênitos, né? Que são os filhos mais velhos. E quem tinha só um filho, infelizmente, né? Perdeu o filho. Então, Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Se você for ver o que significa a palavra Páscoa, seria saída, seria liberdade da escravidão, né? E palavras semelhantes, né? Êxodo: respondereis.
Veja bem, Êxodo 12, 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa. Ou seja, quando os filhos perguntarem a respeito desse assunto, teremos que, hoje mesmo, se nós fôssemos comemorar a Páscoa, né, teríamos que responder isso para os nossos filhos. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Êxodo 12, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Amém? Então, circunciso o que é? É pessoas, é tipo uma operação, né, de fimose, que toda criança que nascia, se não me engano, acho que no 8º dia era circuncidado, que era uma aliança de sangue com o Senhor. Então o estrangeiro não podia participar dessa Páscoa, a não ser que ele circuncidasse também, né? Então esse era o ritual lá no Velho Testamento. Êxodo 34, 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. Jesus não passou das 18 horas para morrer. Isso aqui eu coloquei como uma observação, né? Levítico 23, 3. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, viração do dia, né? É a Páscoa do Senhor. Então, lá para os judeus, né? A festa da Páscoa sempre ocorre, né, no mês primeiro, né? O dia 14 do mês primeiro, né? Que não é janeiro também, né? Lá, se não me engano, acho que é abril, que é o primeiro mês, ou março, agora eu não me lembro direito, mas não vem ao caso no momento. Números 9, 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, né? Números 9, 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrem a Páscoa. Número 9, 7. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Tem alguma semelhança na ceia de hoje? Parece que se fosse realmente continuar com essa ceia aqui, com essa Páscoa, teria que ser bem diferente, né? Hoje em dia é um copinho de suco e um pedacinho de pão. Muitas vezes até levedado, né? Então, onde está o cordeiro? Né? Onde está a erva amarga que eles comiam para lembrar da escravidão? Continuando, Números 9, 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão. Então, quem tocava um morto, né, não podia participar da Páscoa, né? Então, aqui continua a explicação, Números 9 e 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre os vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se acharem jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa
ao Senhor. Números 9:12. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Então, como Jesus representava como esse cordeiro representava Jesus, também não foi quebrado nenhum osso de Cristo na cruz. Dos outros dois foram, porque eles não estavam mortos ainda, né? E Jesus, como já estava morto, né? Porque Jesus se entregou por nós. Ele disse: eu tenho um poder para dar e retirar a vida, né? Então ele se entregou por nós. Então, por isso que ele morreu antes que os dois marginais que estavam com ele na cruz, um do lado direito e do lado esquerdo. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Número 9:13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Olha como era sério naquele tempo, né? Números 9:14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Faltou um S aqui, né? A festa era de 7 dias. Hoje se faz um dia, né? Ou 1 hora, 2 horas aí no máximo, né? Número 28, 16 a 25. Nós poderemos ler na NVI, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia nesse momento e vamos ver. Lucas 22, né? Pedro tomou a ceia antes de se converter. Mas antes vamos ler Números, né? 28, 16 a 25. Deixa eu achar aqui. Números 28, 16 a 25. No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. Versículo 17. No 15º dia desse mês haverá uma festa, durante 7 dias, como pão sem fermento. No primeiro dia, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, todos sem defeito. Versículo 20. Para cada novilho prepare uma oferta de cereal de 3 jarros, da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, 2 jarros. 21. E para cada cordeiro, 1 jarro. 22. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. 23. Apresente essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Versículo 24. Façam assim diariamente durante 7 dias. Apresente a comida para a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e da sua oferta derramada. Versículo 25 e último. No 7º dia, convoque uma santa reunião e não façam trabalho algum. Agora no versículo 22, né?
está revelado aí que Lucas, né, ou melhor, Pedro não tomou a ceia, né, Pedro tomou a ceia antes de se converter. Então, versículo 32 aqui, ó. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleces teus irmãos. Esse fato ocorreu depois que eles festejaram a Páscoa, pois logo após Judas o entregou aos sacerdotes. Então, se fosse ver, há muitas contradições que hoje em dia quem não é convertido diz que não pode tomar a ceia, né? Na ocasião, o que realmente eles estavam comemorando, Marcos 14, 12, 16, no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então, na realidade, eles estavam preparando o que? A Páscoa. Apesar que está em Coríntios escrito ceia lá, né? Mas vamos ver ceia também o que quer dizer, né? Mateus 26, 17 também diz a mesma coisa, né? Amém? Então Paulo foi comissionado a pregar os evangelhos aos circuncisos, Pedro aos circuncisos. Então, é interessante, antes de nós lermos Coríntios, nós conhecemos alguma coisa que aconteceu, quem era Paulo, como ele se converteu, né? E também se Paulo andava com Cristo como os outros discípulos. Muita gente não sabe disso, mas Paulo não andava com os 12 discípulos. Paulo se converteu depois, lembram? Gálatas 2, 1 e 6 a 7. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aí é a visão de drone, né? A visão lá do alto. Nós temos que pegar agora os versículos, abranger tudo para poder entender e acreditar, né? Que realmente estamos sendo enganados nesse ponto aí, né? Que a ceia do Senhor, na verdade, não existe mais hoje, né? Mas vamos entender. Paulo repreende a Pedro por sua atitude condenável. Vocês sabiam disso? Que Pedro teve uma atitude condenável? Gálatas 2, 11 a 4. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Está escrito na palavra, irmãos, é só conferir aí. Versículo 12. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram o da circuncisão. Ou seja, temendo os que eram da circuncisão. É como se fosse uma comunidade ou uma religião, né? Que na época, na verdade, existia só uma religião, mas era um grupo que defendia que a circuncisão deveria continuar depois de Cristo, né? E Pedro, ele não acreditava nisso, né? Pedro, ele acreditava que não precisava da circuncisão, né? Mas ele começou a voltar, né? A sua cabeça lá, né? Achar que tinha, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, né? Porque temendo os que eram da circuncisão, né? Então, eles temiam porque os da circuncisão falavam que todos nós, né, continente aqui, né,
Estados Unidos, América Central, Sul, né? América Latina e outros continentes ali que não eram do povo judeu, tinha que ser circuncidado, né? Também. Mas, na verdade, não precisava. Então, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi, aqui é Paulo falando, né? Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar, né, gentios a viverem como judeus? Então aqui o apóstolo Pedro estava querendo obrigar nós a vivermos como gentil, né? Ou melhor, como judeu, que tinha que circuncidar, né? Mas o apóstolo Paulo estava instruindo aqui que não tinha necessidade disso, né? Que isso era uma lei do Velho Testamento. O mesmo também é a Páscoa. Nós vamos ver aqui mais para frente. 1 Coríntios 11, 17 a 26. Então, o que acontece? Quando Paulo se converteu, ele não recebeu instrução de ninguém, né? Foi direto do Senhor Jesus. E tem partes da palavra que ele explica claramente isso aí, né? Ele explica que ele não aprendeu com os discípulos, tá bom? Ele não aprendeu com os discípulos, ele aprendeu direto com o Senhor Jesus. Então, os discípulos, eles estavam misturando alguma coisa do Velho Testamento com o Novo. E o apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu, tá bom? Então, ele recebeu uma revelação, dá a entender, muito maior que os discípulos que andaram com Jesus, né? Então, o que acontece? Naquela época, né, eles estavam... uma outra coisa que precisa ser falado também, que o apóstolo Paulo, ele foi comissionado a evangelizar os gentios. Deus escolheu ele para isso. E o Pedro, João, os outros eram para evangelizar lá os judeus, né? Então, eles estavam teimando e querendo ensinar, né? Pedro estava querendo ensinar os gentios. Então, estava, num certo ponto, desobedecendo o Senhor. E Pedro foi comissionado, então, a ensinar os gentios que somos nós, né? Brasil, América Latina aqui, África, né? Então, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Então, aqui é a parte onde está escrito sobre a ceia, a famosa ceia, né? Veja bem que Paulo já entra repreendendo eles. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, vocês notaram uma coisa aqui, ó? Reunião. Reunião. Reúnem. Cadê o culto aqui? Vocês estão vendo alguma palavra culto? Né? No outro estudo também eu explico sobre isso. Hoje o culto, vamos dizer que não existe mais da forma como estão fazendo. O culto, na verdade, ele é 24 horas, dia e noite.
Quando vamos lá naquele lugar chamado igreja, que também igreja somos nós, não são as quatro paredes, olha aqui igreja, né? Nós nos reunimos, reunião, certo? Não é culto. O próprio apóstolo Paulo fala em outro versículo lá, que os nossos atos de justiça é o nosso culto racional. Pode procurar no Novo Testamento a palavra culto, vocês não vão achar. Vocês vão achar culto aos deuses. E no Velho Testamento vai achar muito também. Mas culto a Deus é 24 horas. Então, ele diz aqui, ó. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, então existe reunião sem ser como igreja, que como igreja depois também são mais detalhes que eu posso explicar depois. Há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, certo? Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. O que quer dizer ceia? Ceia é um jantar. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Né? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Igreja seria as pessoas de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Veja bem, aqui ele está dizendo que recebeu de quem, irmãos? Do Senhor. Tá bom? Não foi de discípulos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Não é? Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então vamos ver que interessante que é isso daqui. Observação. Duas notas nessas duas palavrinhas finais, essas duas aqui, ó. Vamos notar? Primeiro, por que está escrito ele, se é ele mesmo que está falando? Por que está escrito ele, se é ele mesmo que está falando? Tinha que ser até que eu venha, não é isso? Se for da maneira que a gente sempre pensou. Já vou explicar. E o segundo, porque ele disse venha, aqui, venha, sendo que teria que ser até que ele volte? Aí está, irmãos. Parece que essas duas palavrinhas vai falar bastante coisa para nós aqui, né? Bom, o apóstolo Paulo, desde o começo que ele já estava repreendendo que não era para eles praticarem a ceia ou a Páscoa, porque ela foi estabelecida no período da lei, da saída do Egito até Cristo.
Olha só agora como é que começa a fazer sentido. Até que ele venha. Olha que interessante. Foram mais de 1000 anos eles praticando a Páscoa. Porque aquele cordeiro representava Jesus, que iria vir ainda. E deveriam fazer em memória, para não esquecer. Tinha que ensinar aos seus filhos o que significava aquilo. Até que ele viesse. Numa outra ocasião, Jesus disse assim: eis que como com vocês a última Páscoa. A última, irmãos. Por que continua com essa Páscoa? E Pedro, misturando o Velho Testamento com o Novo, ele continuou essa prática. E já estava até havendo confusão. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Não é? Então, quando lá a palavra fala assim, examinar o homem a si mesmo, esse examinar, irmãos, discernindo o corpo do Senhor, nós temos que ter uma imaginação, não, um conhecimento bem amplo, né, para chegar à mesma conclusão que eu cheguei sobre o corpo do Senhor. Não está falando lá na cruz, o corpo de Cristo pendurado lá na cruz. O corpo do Senhor seria nós, as pessoas. Então, quando fala não discernindo, ou seja, vocês não estão percebendo que vocês estão prejudicando o corpo de Cristo, que são as pessoas, deixando eles passarem fome, não é? Que até eu creio que ele diz, né? E quando vocês se reúnem, porque cada um, olha aqui, ó, cada um come a sua própria ceia sem, né, esperar pelos outros. Então o pecado deles, que não havia poucos que morriam, né? Havia muitos que morriam e muitos doentes, é porque eles estavam prejudicando o seu irmão. Não estava discernindo que era o corpo de Cristo. Então, o que acontecia aí? Muitos ficavam doentes e morriam, porque não estavam discernindo o corpo de Cristo, né? Por isso que há entre vós muitos doentes, não poucos que morrem, né? Que perecem. Então aqui, irmãos, porque ele, até que ele venha, Jesus aqui estava, olha aqui, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse. Quem estava dizendo, irmãos, era o Senhor Jesus. Então, quando ele chegasse aqui no final, certo? Ele tinha que falar assim, ó. Vamos lá, vamos ler, me acompanha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha, não era isso? Ou melhor ainda, até que eu volte. Irmãos, então não estava falando aqui da volta de Cristo nas nuvens. Estava falando do nascimento de Jesus em Maria e quando ele viesse para comer a última ceia. Isso aqui já estava escrito na lei. Já estava lá na Bíblia do Velho Testamento, irmãos. Aonde cada um que lia já estavam acostumados há milhares de anos ler e dizerem assim, ó, porque sempre que comerem deste pão, estava escrito, irmãos, e beberem desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha, até que nasça lá. O que aconteceu, ele veio, chegou, carne e osso de Maria, né, nasceu, sofreu, viveu, até o dia que ele foi entregue na mão dos pecadores. Então, quando Jesus estava dizendo isso, ele estava dizendo o que estava escrito. Há milhares de anos que eles liam todas as vezes, todos os anos, no primeiro mês, no dia 14 do primeiro mês de todos os anos. Então, eles liam, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, é até que Cristo viesse de Maria, em carne e osso,
Então, irmãos, quem continua está em desobediência, né? Está em desobediência, não está obedecendo o Senhor, não é? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, duas notas nessas, né? Duas palavras, né? Nessas duas palavras finais do versículo 26, duas observações, duas notas nessas duas palavras finais do versículo 26. Primeira observação, porque está escrito ele, né? Se é ele mesmo que está falando, tinha que ser até que eu venha. Segundo, porque ele disse venha, sendo que teria que ser até que ele volte? Então, se Jesus já tivesse vindo e se estivesse revelando sobre a segunda vinda, então seria até que ele volte. Mas não estava falando do arrebatamento, irmãos. Estava falando da primeira vinda, que foi de Maria, que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Amém? Então, espero que eu esclareci bem essa palavra, não é? E se alguém depois quiser comentar, se tiver espaço para comentar, pode comentar e perguntar, irmãos. Que mesmo explicando tudo isso aqui, eu acredito que tem muita coisa que ficou para trás aí, que falta. Pessoas que ficaram com dúvidas, né, querem um esclarecimento melhor. Amém? Então, e Paulo também, né, repreendeu Pedro. Veja bem, irmãos, nem eu sabia disso, né, que Paulo tinha repreendido Pedro, mas está aí na Bíblia, né, eu mostrei para vocês claramente, não é? E Pedro também tomou a ceia antes de se converter. Por isso, irmãos, não tinha nada a ver, né? Era a última ceia, era a última Páscoa, não é? Então fica assim, irmãos, esse estudo, a Páscoa do Senhor. Na verdade, teria que ser esse nome, e não a ceia do Senhor, né? Irmãos, que Deus abençoe a todos, né? Que possa Espírito Santo clarear a mente de vocês cada vez mais. E aquele que quiser dar um like aí, dá um like para ajudar o canal, né? E toca aí e se inscreve e toca aí no sininho, amém? Porque quanto mais pessoas tiverem, melhor, vai melhorar a audiência, amém? E muitas pessoas irão se interessar mais sobre esse estudo, amém? Deus abençoe a todos, ficam com Deus, amém.